Olá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas que vocês me fizeram. Vamos lá, professor. Aborto espontâneo pode ser problema físico ou tudo é espiritual? Meu Deus do céu, polêmica coisa, hein? O povo gosta de jogar eu no rabo de foguete, hein? Mas vamos lá. Então a questão do aborto. Então nós temos duas questões que a pessoa perguntou, né? É o meio físico, certo? E o meio espiritual. Vamos lá, nós temos duas situações aí e uma não está separada dos dois. O que eu gosto e procuro fazer? É os dois, é esse mais esse. Como assim, professor? Não é para ser uma coisa ou outra? Não. Vamos lá, olha só a situação. Presta atenção comigo. Qualquer um que tem um aborto vai ter que ser via física. O nenezinho tem que descolar do útero e tem que sair, certo? Um aborto espontâneo, não é isso? Tá lá, de repente sai o nenezinho lá e acabou. Muito bem. Não tem como não ser físico. É físico, ponto. Ok? Muito bem. Agora, ao mesmo tempo, se você acredita em Deus, e como ele diz que não cai uma folha sem a permissão dele, também é espiritual. Então não é, porque o espiritual mandou. Não é porque o espiritual mandou. O espiritual pode estimular alguma coisa. O espiritual pode colocar como decisão de alguma coisa. O espiritual pode permitir alguma coisa. Permitir não significa que ele quer. Permitir não significa que é obrigado. Permitir existe uma regra. Aqui no meio físico, você tem que tomar vitamina. Se você tiver alguma coisa de descolamento de placenta, não sei o que, você tem que fazer tratamento. Aí você não faz nem esse e quer colocar culpa nesse? Não vai colar, moço. Não vai colar, isso não existe. Só poderia você falar que é do espiritual em tipo assim, quando você quer colocar tudo só nele. Eu vou e faço o tratamento, eu fico de repouso, eu tomo as vitaminas lá que tem que tomar, eu faço tudo que o médico mandou, mas tudo. E mesmo assim acontecendo, pode ser uma fatalidade física, porque o meio que o espiritual acaba utilizando também tem que ser físico. Não vai chegar a fazer blim blim em nome da espiritualidade, eu arrebato esse nenê do nada. Não existe isso. Não é assim que funciona. Então as pessoas da espiritualidade, você que está estudando a espiritualidade, você tem que entender a seguinte situação. Para de querer colocar tudo físico ou para de querer colocar tudo espiritual. Ou você entra no caminho do meio, onde você tem que mesclar uma coisa com a outra, ou você não vai conseguir sair do mesmo situação de evolução. Então, pela pergunta que a pessoa fez, o aborto espontâneo pode ser defeito físico ou é tudo espiritual? Meu querido, é tudo os dois, é físico e espiritual. Só que quando o espiritual ordena, não tem quem segura, não tem o que faça segurar. Acontece, ponto. É assim que faz. É assim que funciona. Nem mais, nem menos. É assim que funciona. Entendeu? Muito bem. Agora, é a seguinte situação. Se eu pegar e não tomar vitamina, porque eu sou pobrezinho, professor, não fazer tratamento, porque eu não consigo. O postinho de saúde leva 8 meses para marcar atendimento para eu conseguir fazer um acompanhamento. E nisso aí o neném já nasceu. Muito bem. Então, se acontecer alguma coisa, eu posso falar que foi o espiritual que quis? Também não.
Porque os dois estão juntos ainda. Por mais que você não tenha tido o meio físico, porque a gente sabe das dificuldades que é no Brasil, de como que são as coisas, são muito difíceis e complicadas, nós não podemos pegar e falar assim, a culpa é tal. Não, porque inclusive tem casos, como o que eu relatei, tem pessoas que nem sabia que estava. Quando descobriu que estava, já nasceu. Já aconteceu muitos casos disso. Eu vi isso aí em jornais e jornais. De repente a pessoa se dá conta, já nasceu. Então, aonde que eu quero chegar? Tudo é junto. Não existe uma coisa separada da outra. A matéria está junto com a espiritualidade. E a espiritualidade está junto com a matéria. Quando você tenta separar essas duas coisas, você não está conseguindo entender o mundo que Deus criou. Deus não criou um mundo matéria e um mundo espiritual. Deus criou um mundo de Deus. E o mundo de Deus está as duas coisas, a matéria e o espiritual. E a nossa evolução vai quando nós mesclamos a matéria com o espiritual. Porque aí nós mesclamos as duas existências que Deus fez. Simples assim, professor? Simples assim. Professor, mas poderia mesmo assim não estar programada um aborto? Aquele nenê tinha que vir mesmo. E por cargas d'água aconteceu algum tererê no corpo e o corpo não segurou e o nenê saiu? Pode acontecer uma fatalidade dessa? Pode. E aí o que costuma acontecer? Logo em seguida gravida de novo. É batata. É logo em seguida. E já vem. O espírito não demora para vir. Vem logo em seguida. Então pode ter imprevistos? Pode, gente. Porque a perfeição de Deus é a imperfeição. Como assim? Deus não é perfeito? É perfeito. E dentro da perfeição de Deus está as imperfeições. Ou seja, está pequenos detalhes que podem fazer todas as alterações. Porque no plano espiritual não existe 1 mais 1 é 2. Existe o que precisa existir. Não existe uma matemática fechada. Existe o número que quiser surgir. Não existe 1 mais 1. Existe o número 1 e existe o número 2. Existe o 3, o 4 e o 5. O 1 mais 1 é igual a 2 é humano. Deus não precisa somar 1 mais 1. Deus é o própria soma. Ele é o próprio 2. Ele é o próprio 1. Então, se acontecer uma fatalidade, não é fatalidade. É uma possibilidade que sempre existiu. Então não existe fatalidade, porque se existiu o caso, a cena, se existiu o fato, não existe fatalidade, porque tudo já existe, tudo pode acontecer. E se tudo pode acontecer, não tem imperfeição, está tudo dentro de uma perfeição. Espero poder ter explicado um pouquinho para vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Jamais a verdade absoluta, somente um. Prisma Namastê.